Ajuda a gente, Renata, vai lá. Concordo, Molica, plenamente. Então, nesse ponto também não ficou claro para mim, porque o trecho que eu destaquei é exatamente como está no depoimento. Valeixo vem descrevendo todo esse estica e puxa para trocar a superintendência lá em 2019. Ele diz que esse assunto foi levado a ele por Moro, do desejo do presidente Jair Bolsonaro de trocar o superintendente do Rio. Diz que o assunto, quando ele vem à tona, se torna público meses depois dele ter sido tratado internamente. Abre aspas, o desejo de troca do presidente da República também foi dito pelo presidente que, caso não pudesse trocar o superintendente, poderia trocar o diretor-geral da PRF, já que se tratava de um ato próprio do presidente. Porém, aqui, nesse trecho, Molica, não está claro de como veio essa informação. Sim. Me parece, dependendo pelo contexto que ele está narrando, que essas informações chegavam a ele por meio de Sérgio Moro, que é o mesmo caso. Mas ele não esclarece se ouviu diretamente de quem. Esse trecho realmente é importante que você destaca. Molica. Mais um ponto, Molica, antes da Renata Só continuar. ponto. Vamos lá. Não, ainda nesse ponto, porque isso ele tá falando em algo em 2019, porque essa frase que o Moro relatou, que o presidente, se não pudesse trocar o superintendente do Rio, trocaria o diretor e o ministro, teria sido pronunciada nessa reunião recente, agora de fim de março. Sim, Isso essa aí é uma informação se nova, refere a 2020 ou ele estava falando de 2019? Não, de 2019. Nesse trecho, ele está relatando todo o desgaste, ainda em 2019, da primeira tentativa de troca na superintendência do Rio. Por isso que eu destaquei logo de cara, porque ela faz eco com o que Moro diz que acontece nesse ano. Que Bolsonaro, ao insistir que quer trocar a superintendência do Rio de Janeiro, ele diz que, caso isso não acontecesse, demitiria o diretor-geral ou até mesmo o ministro. Mas isso, segundo Moro, aconteceu agora, no dia 22 de abril. Aqui, no contexto em que está no depoimento, Valeixo está narrando ainda o que aconteceu no ano passado. Mas ele traz essa narrativa de que Bolsonaro botava essa carta na mão. Mas Valeixo faz uma ponderação. De fato, é prerrogativa do presidente escolher o diretor-geral, ainda que não haja, na interpretação de Valeixo, qualquer razão, qualquer motivo razoável para uma insistência desse tipo, de trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Renata, você está com a íntegra aí do depoimento? Você conseguiu imprimir os papéis? Estou. Eu estou curiosa. Quantas folhas, minha querida, para a gente... Quantas folhas? Isso, sabe aqui... que eu nem fui contando. Eu fui então aqui, vamos contar agora, juntos, para a gente saber o tamanho do desafio na nossa força-tarefa de ler tudo isso e os nossos analistas analisarem, então, para quem nos acompanha. Só para a gente entender o tamanho do desafio e a hora que você quiser também, a gente vai batendo aqui bola para você respirar, 11 páginas. 11 páginas. Estamos na média. Lembra? Depoimento de Sérgio Moro. Manda lá, Caio. Eram 10 folhas, né? 10 páginas, foram naquele sábado. Durou um pouco mais, né? Foram 8 horas naquele sábado do Moro. E hoje o Valeixo, 6 horas, né? E essa coincidência ali, que era mais ou menos onde os dois tinham muita intimidade com essa sede da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. O Moro atuou lá como juiz e o Valeixo, como bem lembrou a Yara Majoni, foi superintendente também lá, na mesma época que o Moro era juiz e que promoviam ali a Operação Lava Jato, né, Mona Lisa? Sim. Molica, mais algum ponto que você ouviu a gente comentando e gostaria ou já vamos para a Renata para a gente ouvir mais um pouquinho? Vamos com a Renata, quero ouvir. Eu também, estou ansiosa, mas você sabe que você tem as honras da casa sempre. Estamos juntos aqui, a gentileza nos pauta. Vamos lá, Renata? Vou destacar um outro momento. O Valeixo vem dizendo que ele não era tão próximo assim a Moro, que ele não frequentava a residência de Moro, por exemplo, e que essa proximidade foi ocorrendo ali ao curso do trabalho, que essa aproximação iniciou-se posteriormente
diante da primeira crise envolvendo justamente a substituição da Superintendência do Rio. E aí, 2 pontos que me chamaram a atenção nesse trecho do depoimento. Ele diz que, a pedido de Moro, a partir do final do mês de outubro, a gente está então, né, em 2019, ali, início mês de novembro, ele não é preciso, passou a acompanhar Moro nos despachos semanais com o presidente da República, com o presidente Jair Bolsonaro. Que nesses despachos, Valeixo diz que eram tratados assuntos genéricos do Ministério da Justiça e que envolviam, por exemplo, também ameaças por redes sociais ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros temas relacionados ao Ministério da Justiça. Sem, contudo, então aqui estou sendo literal ao que diz o documento, abranger investigações, que nesses despachos não eram tratados assuntos referentes a investigações em curso no âmbito da Polícia Federal, segundo Maurício Valeixo. E aí ele diz que se recorda de ter estado com Bolsonaro e ter tratado de uma investigação da PF quando foi feita a apresentação do caso que envolvia a tentativa de assassinato do presidente. Então, a gente está falando daquele episódio ainda durante a campanha, sim, no qual Bolsonaro tomou uma facada de Adélio Bispo, que nesse caso foi a pedido de Moro feita uma apresentação por se tratar de um caso que envolvia diretamente o presidente da República. Depois, Valeixo rememora aquele caso do porteiro, em que ali foi identificada a voz de Bolsonaro, aí ele já está fazendo referência às investigações, sim, do assassinato de Marielle Franco. Ele diz que foi requisitada, sim, a Polícia Federal investigações sobre o caso, não sabe, ele diz no final dizer se essa investigação foi concluída no âmbito da Polícia Federal, mas Valeixo diz que foi a pedido de Moro um pedido de esclarecimento sobre a reportagem que trouxe toda aquela polêmica, a questão do porteiro e a ligação para a residência do presidente Jair Bolsonaro no condomínio lá no Rio. E aí eu vou destacar um trecho sobre esse caso específico, porque aqui a gente está falando de 2 temas que Bolsonaro, sim, traz muito. Exato. O atentado à sua vida, ou seja, a facada que ele tomou durante a campanha, né? E ele fala sempre nesse ponto, né? Que ele diz não acreditar no desfecho ali das investigações, e o assassinato de Marielle Franco. Em relação a Marielle Franco, Valeixo diz, abre aspas, que não foi solicitado pela Presidência da República a reportar informações sobre esse inquérito, que tomou conhecimento que o presidente da República queria substituí-lo com a denominada crise no Rio de Janeiro. Ele volta a dizer que não foi... que a ele não foi solicitado pessoalmente informações sobre esse inquérito lá no Rio de Janeiro. Por parte da Presidência da República, Renata? Por parte da Presidência da República. Vamos repetir essa frase mais pausadamente, que também é relevante, por favor. Claro. Valeixo diz... ele está falando sobre o caso, sobre a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobre o assassinato de Marielle Franco. Ele diz, abre aspas, que não se recorda a data em que foi recebida a requisição para entrar no caso, que não sabe dizer se essa investigação foi concluída no âmbito da Polícia Federal, que com os depoimentos colhidos no início desse inquérito foi esclarecido que o porteiro do condomínio de Bolsonaro havia se confundido e que não teria tido tal ligação à residência do então deputado federal Jair Bolsonaro, agora presidente. Mas, e aí... Sim, claro. Desculpa, sobre Marielle, então, o que o Valeixo diz é que em nenhum momento o Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, pediu informações sobre essa investigação do assassinato brutal da então vereadora Marielle Franco? Ele tá narrando aqui que a pedido de Moro foi solicitado que a Polícia Federal verificasse quando há essa crise envolvendo o telefonema à casa do agora presidente Jair Bolsonaro. Vamos rememorar, as investigações estavam em curso sobre o assassinato brutal de Marielle Franco.
Em determinado momento, há uma matéria publicada pela TV Globo que diz que houve um telefonema que um dos suspeitos interfonou para a casa de Bolsonaro. E há a fala de um porteiro que identifica a voz do então deputado federal, agora presidente Jair Bolsonaro. É nesse contexto que Valeixo diz que ele é chamado para esse caso por Moro. E aí ele diz, Valeixo, que com os depoimentos colhidos já no início desse inquérito, foi esclarecido que o porteiro havia se confundido e que não teria tido tal ligação à residência do então deputado federal, agora presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí vem esse trecho que é muito importante, abre aspas, que não foi solicitado pela Presidência da República a reportar informações sobre esse inquérito. Sim. Pode seguir, Rê, por favor. Vamos para mais um trecho. Vamos aí. Aqui eu tenho uma passagem interessante que Valeixo diz que ele e Moro estavam trocando impressões sobre nomes ali justamente para a direção-geral. Que ele diz que, como ele comunicou diversas vezes a Moro que seu desejo de deixar esse cargo da chefia, porque ele se sentia desgastado, né, desde todo o segundo semestre do ano passado, com toda essa pressão, eles começaram a trocar impressões sobre nomes, porque Valeixo diz que se colocou à disposição para ajudar numa eventual transição. Segundo ele, ele falou que se colocou à disposição quando foi, mais uma vez, mencionada a necessidade de troca da Superintendência do Rio de Janeiro. Isso é importante, ele reforçar isso, porque coloca de novo a versão de que esse desgaste deriva dessa insistência pela troca da superintendência e não por uma questão apenas pessoal de Valeixo. E aí ele diz que o ex-ministro, né, o agora ex-ministro Sérgio Moro, tinha como nome de preferência o do delegado Fabiano Bordignon. Que naquele momento Valeixo não indicou nenhum nome para substituí-lo especificamente, ou seja, ele não apontou para Moro algum nome de predileção para ser o seu sucessor. Que fez era responder, uma vez instado por Moro, sobre nomes como sugestão que pudessem ali substituí-lo. E teria dito alguns nomes, alguns que são hoje superintendentes e que, na ocasião, Moro teria escolhido o nome do doutor Rossetti. É perguntado ainda a Valeixo, pelos investigadores, se ele tinha conhecimento sobre uma eventual amizade entre Moro e Fabiano Bordignon. Valeixo diz que respondeu que considera difícil fazer uma avaliação, pois se trata de uma escolha do próprio ministro. Então, nesse caso, ali sobre esse debate de nomes para a direção-geral, isso é um ponto que, inclusive, também faz eco com a guerra de versões entre Bolsonaro e Moro, né? Valeixo está deixando um pouco de lado aqui, diz que houve essa conversa sobre nomes, que Moro deu ali algumas indicações de predileção, mas que para ele era difícil fazer uma avaliação, porque isso seria uma indicação de Moro. Por que esse trecho também é importante? Caio também me ajuda aqui a rememorar essa guerra de versões. Em determinado momento, Moro diz que Valeixo estava cansado, o presidente Jair Bolsonaro diz que Valeixo estava cansado, que Valeixo queria sair e que começou a discutir com Moro alguns nomes, mas que Moro estava não querendo debater e achar um nome de consenso. Queria fazer ele, o seu sucessor, ter ser um nome de sua própria escolha. Não é isso, Caio? Eu acho que nesse momento você consegue me ajudar nesse ponto. E mesmo o Bordignon que você coloca era um nome do Moro, né? E no depoimento do Sérgio Moro, que a gente trouxe aqui a semana passada, eram dois nomes que o presidente Jair Bolsonaro sugeria
E eram 2 nomes, o Disney Rossetti, que você bem lembrou aí, e também o Bourdion, que eram os nomes que o Sérgio Moro gostaria de ter indicado e eram as condicionantes dele para ter ficado no cargo, mas o presidente Jair Bolsonaro refutou essas 2 opções. Então, esse é o cenário eles já estão caminhando para a substituição do próprio Valeixo. E aí o Valeixo retrata o papel dele nessas conversas com o ministro Sérgio Moro acerca da sua substituição. É isso, né, Rê? Isso. E aqui entra o nome de Alexandre Ramagem. Valeixo ele volta a reforçar que se trata de um cargo em comissão e quem detém a prerrogativa legal de indicar o nome é o presidente da República e diz que tomou conhecimento numa data que ele não se recorda ao certo, mas que após a primeira indicação de sua substituição em agosto de 2019, que alguns nomes que estavam sendo ventilados. E ele fala que esses nomes estavam sendo ventilados em reuniões entre o presidente e o ex-ministro Sérgio Moro, que essas tratativas não se davam na presença do depoente, ou seja, de Valeixo. Ele diz que não participava dessas conversas entre Bolsonaro e Moro sobre uma substituição ali na Polícia Federal. E que, em agosto de 2019, houve uma aproximação do Dr. Ramagem, Alexandre Ramagem, que é diretor-geral hoje da Agência Brasileira de Inteligência e que foi o nome que Bolsonaro tentou emplacar para substituir Valeixo. Então, Valeixo diz que em agosto de 2019 houve uma aproximação do Dr. Ramagem junto à direção-geral, visando minimizar o desgaste ocorrido com a primeira crise do Rio de Janeiro. A gente está falando primeira crise, então é sempre 2019. Sim. Valeixo diz que recorda que Dr. Ramagem havia sido indicado no início de sua gestão, em comum acordo com os demais diretores para exercer o cargo de superintendente da Polícia Federal no estado do Ceará, mas que, embora nomeado para o cargo, acabou não tomando posse por ter sido requisitado pela presidência para uma atividade junto ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno.